6 horas e 22 minutos. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Cobertura histórica da TV Câmara Campinas desde as 8 horas da manhã. E nós vamos até o resultado final com muitas entrevistas especiais ainda hoje. Então não saia daí. Aqui a informação não para na TV Câmara Campinas. Eu vou acionar novamente agora a Mina Abreu, que está lá no Palácio da Justiça. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Mina. E você tem um convidado especial aí? Sim, Gabriel, boa noite. Agora nós estamos ao lado do juiz eleitoral da 33ª Zona Eleitoral de Campinas, doutor Fábio Ilau. Doutor, eu queria que o senhor fizesse um balanço desse dia. Tudo foi tranquilo em Campinas? O senhor pode falar para a gente? Muitas urnas quebradas ou não? Boa noite. De maneira geral, foi tranquilo. Poucas ocorrências policiais, poucas ocorrências de boca de urna. Na 33ª Zona Eleitoral foram só 2 urnas trocadas. Não posso dizer da cidade inteira, que eu não sei as outras zonas. Mas na 33ª, que pega basicamente o centro da cidade, foram só 2. Foram trocadas rapidamente. Os mesários que faltaram foram remanejados também prontamente. Não teve nenhuma intercorrência grave, não. Foi uma eleição de modo geral sossegada. Doutor, nós mostramos já a transmissão dos dados da primeira escola que chegou aqui, a 33ª. E eu queria que o senhor falasse um pouco dessa responsabilidade. Transmite os dados, no entanto, no aplicativo Resultados, a última atualização foi feita às 5 horas e 37, mas a transmissão continua normalmente. É que a transmissão está lenta por um problema do sistema do TSE, né? Não é responsabilidade nossa aqui, é uma lentidão do sistema no processo de transmissão. Tá. E a gente está fazendo o possível para... Quando a gente fala, doutor, da 33ª Zona Eleitoral, o que ela difere das outras zonas eleitorais? Qual é a responsabilidade dela? Não, a 33ª Zona é a zona que faz a totalização geral dos votos e é a zona que cuida dos registros de candidatura, de pesquisas eleitorais, ações por condutas vedadas e é considerada a zona mãe de Campinas, né? A zona que tem mais responsabilidade jurisdicional. Quando a gente fala dessa transmissão de dados, existe uma previsão para o término dessa transmissão ou ainda não? Não, ainda não. Não tenho como prever nada por enquanto. Tá. Queria também que o senhor falasse da importância. A gente percebe que além dos profissionais aqui da Justiça Eleitoral, está o senhor também, e sempre tem um promotor eleitoral junto também. Qual que é a importância de estar todo esse time hoje inteiro aqui acompanhando? O promotor, ele faz parte do processo eleitoral, ele é um fiscal também, né? E aí, daí decorre a participação dele, né? O promotor participa como fiscal da lei, né? E do processo eleitoral como um todo. Doutor, muito obrigado e um bom trabalho. A gente vai continuar acompanhando o trabalho da Justiça Eleitoral em Campinas. Dispõe. Gabriel, e a gente continua aqui no 3º andar aqui do Palácio da Justiça, onde funciona a 33ª Zona Eleitoral e também a Zona 423. Daqui a pouco a gente vai passar por outros cartórios eleitorais para ver a movimentação. Aqui ela é intensa e eu acredito que nos outros andares também, mas daqui a pouquinho a gente mostra tudo isso direto aqui na TV Câmara Campinas. Obrigado, Mina Abreu, por esta entrevista com o juiz eleitoral. Você fez a pergunta que todo mundo gostaria e a resposta a gente ficou, então, no aguardo de quando será o término, né, da eleição. Nós estamos tentando atualizar aqui o site do TSE, o aplicativo, mas continua, por enquanto, 0,50% das urnas apuradas. Só lembrando, né, essa nossa ansiedade, toda essa nossa expectativa, recentemente nós acompanhamos as eleições norte-americanas, né? E lá o tempo de espera foi muito maior, né? Quem passou aqui no Brasil madrugada acompanhando sabe do que eu estou falando, porque você atualizava e não acontecia absolutamente nada. Principalmente aqueles chamados estados-chave, né? Então, Michigan, Arizona,
todo mundo, vai dar Biden ou vai dar Trump? Olha, tá achando que o Biden passou na frente. Olha, mas esse é reduto republicano. Então ficava aquela expectativa. Aqui no Brasil é completamente diferente. A nossa ansiedade é por minutos. 10, 15 minutos, não atualizou, todo mundo já fica o que aconteceu, deu F5, mas o juiz eleitoral, ele explicou aqui pra gente essa instabilidade, né? Todo mundo tentando assinar, o Brasil inteiro está tentando acessar o site e o aplicativo para saber no seu município como é que estão as votações para a prefeitura e também para a Câmara de Vereadores. Então, assim que nós tivermos a próxima atualização, a gente já vai trazer direto aqui para você. Quero ver se eu tenho o contato novamente do Paulo de Tarso, cientista político, já está aqui na minha tela, já está me ouvindo. Agradeço novamente a sua disponibilidade, Paulo, com a TV Câmara Campinas, nesta cobertura desde as 8 horas da manhã, a gente abordando todos os assuntos em relação à urna, em relação a esse clima de votação. E, Paulo, eu estava falando recentemente aqui das eleições norte-americanas. Aqui no Brasil é completamente diferente, né? A nossa ansiedade a gente mata em 1, 2 horas no máximo. E lá se passaram uma semana para descobrir quem foi o vencedor. E só vai ter a chancela em dezembro, né? A gente dá o Biden como vencedor, mas lá não existe o TSE, que nem a gente trouxe recentemente, né? Seja bem-vindo novamente e boa noite agora. Boa noite, Gabriel. Realmente a questão norte-americana é complexa, mas serve para derrubar alguns mitos de que tudo que é feito no Brasil é ruim. A questão eleitoral é um exemplo claro, né? Quer dizer, nós estamos assim muito, mas muito adiantados em relação a eles nesse quesito, inclusive no modelo eleitoral que já suscitou um debate, já tem suscitado um debate muito grande nos Estados Unidos sobre mudanças no processo dele. Paulo, como você tem visto os resultados, mesmo que de forma preliminar, em cidades como São Paulo, com esse segundo turno entre Bruno Covas e o Guilherme Boulos, e aqui em Campinas, pelo menos uma arrancada inicial muito boa do Pedro Tourinho, surpreendendo. Claro que é muito início, é começo, mas como é que o senhor enxerga estes dois cenários, da cidade de Campinas e da cidade de São Paulo? São cidades com características muito semelhantes, né? São cidades diferentes, mas as características, os mesmos problemas afligem as duas cidades. Infraestrutura, moradia, transporte. E, de certa forma, a população está sentindo mais na pele essas questões e parece que está, de certa forma, vamos dizer assim, começando a perceber que a única saída é a política mesmo, não tem outra saída. Sim. Mas não é tão surpreendente o caso de São Paulo, que o Boulos já vinha apresentando assim, um comportamento de projeção eleitoral extremamente positivo, principalmente por aquilo que nós já havíamos discutido, que é saber utilizar as ferramentas e os instrumentos que ele tem disponível na campanha. Já Campinas é um pouco mais surpreendente. Esses dados preliminares são da zona eleitoral do centro da cidade, e essa, para mim, particularmente, eu acho que essa é a grande surpresa. Talvez se fossem áreas mais, vamos dizer assim, Barão Geraldo, mas no centro da cidade eu fiquei surpreso com pelo menos, essa saída da disputa entre Dado e Pedro Tourinho. Obviamente que isso pode mudar radicalmente daqui para frente. Ô Paulo, isso que você citou é muito interessante, né? Tradicionalmente, na nossa cidade, nós temos alguns redutos. Então, por exemplo, o centro da cidade, os tucanos levam a melhor. Periferia, um determinado partido ou candidato leva a melhor. Distrito do Ouro Verde, distrito do Campo Grande. O que o senhor pode citar para a gente? Então, são características do processo de construção da cidade. Você tem um núcleo mais conservador, historicamente localizado
nessa região central, que abrange Cambuí, que abrange parte ali do Taquaral, Guanabara, e você tem os distritos mais novos, as áreas mais novas, que já são resultado, por exemplo, de construções, de invasões, de que nem toda a expansão da periferia da cidade, ela se dá em outro momento histórico muito diferente e passam a ser redutos daqueles prefeitos à época desses acontecimentos, né? Veja, por exemplo, nas pesquisas eleitorais, no início, a projeção do Dr. Hélio, já logo de cara, aparecia já como um candidato forte, depois isso foi se desfazendo, mas era resultado exatamente desse perfil da localização dos eleitores. Tá. A gente citou recentemente as eleições norte-americanas. Caso se concretize a derrota do Donald Trump, que é um candidato que a gente poderia dizer aqui no Brasil mais alinhado à direita, isso tem um impacto direto nas eleições municipais ou isso a gente só vai ver daqui 2 anos ou nem daqui a 2 anos? Não, eu acho que primeiro tentar colocar um pouquinho mais em detalhe assim, a questão, o Donald Trump não é um candidato da direita, ele é um candidato mais aproximado à extrema direita, né? Eu não posso imaginar que o Biden seja um candidato de esquerda. A lógica do Partido Democrata, apesar de ser mais palatável, ela tem uma lógica do Império Americano. E, portanto, os elementos liberais que fundam o Partido Democrata e o Partido Republicano estão colocados lá, mais dentro de uma concepção mais à direita. Mas acho que para as eleições municipais, pouco ou nenhuma influência tem, a não ser que algum episódio específico tivesse ocorrido, que envolvesse algum projeto de, vamos supor, de expansão de alguma empresa, mas zero, praticamente zero, porque o eleitor brasileiro, o eleitor campineiro, o eleitor quando vai fazer o seu voto no município, ele está preocupado com os problemas específicos que ele está vivendo, né? E aí essa influência eu acho que não existe. Ô Paulo, o fechamento do portão aconteceu às 5 horas da tarde. 1 hora depois, nós já temos a primeira parcial das urnas. Nós entrevistamos recentemente um juiz eleitoral que citou aí poucas ocorrências no dia de hoje. Que análise que você faz desse cenário que nós tivemos aqui na cidade de Campinas, de uma praticamente tranquilidade durante todo este período? Nós havíamos tocado nessa questão no início da nossa conversa, que é exatamente o ambiente da pandemia, de certa forma, acalmou os ânimos, né? E essa falta de maiores embates nas ruas, nos debates, na aproximação das pessoas, deu, de certa forma, vamos dizer assim, uma tranquilidade maior para os eleitores. Então, você não teve nenhum tipo de atrito, todo tipo de confronto foi evitado. Então, é natural que tudo ocorresse como ocorreu, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de transtorno. Bom, uma atualização da cidade de São Paulo, que eu ainda não havia falado. Bruno Covas tem 32%, 6.619 votos. Guilherme Boulos, do PSOL, 20,33%, com 4.129 votos. Na terceira colocação, Márcio França, do PSB, com 13,95%. com 2.834 votos, e você está vendo na tela as urnas apuradas e essas informações que eu estou passando. A partir de agora, sempre que nós estivermos ao vivo,
nós vamos fazer aí esse giro pela cidade de São Paulo e também pela cidade de Campinas. Olha aí, Dário Saad na primeira colocação, Pedro Tourinho em segundo, Rafa Zebaldi em terceiro. Lembrando, urnas apuradas, 0,5% é apenas o primeiro passo que foi dado. Paulo, na sua última resposta, você falou sobre a falta de debates que aconteceram e por isso ficou um clima um pouquinho mais ameno. Isso, de alguma maneira, influenciou ou beneficiou algum candidato? Porque antigamente nós tínhamos em diversas emissoras vários debates, seja pela televisão, pela internet ou mesmo pelo rádio. Por conta da pandemia, muitas emissoras optaram para que isso não acontecesse. Isso, de alguma forma, beneficiou, mexeu com esse jogo eleitoral? O povo de casa teve alguma parcela no voto de hoje? O que você pode dizer? Eu acho que falar em beneficiar ou prejudicar é relativo, porque pode acontecer as duas coisas. Mas é fato que a ausência de maior número de debate dificulta a definição e a escolha do eleitor. Se você vê o caso de São Paulo, por exemplo, ocorreram alguns debates que tiveram audiência significativa e os resultados estão aí. Quer dizer, você tem uma mudança em todas as projeções assim, de forma muito profundas, né? Agora, Campinas, provavelmente, você também tem esse impacto exatamente pela, vamos dizer assim, não a dificuldade, mas acaba atrapalhando o eleitor, porque o eleitor, quando vê o embate direto e os argumentos, ele consegue ter mais subsídios, ele consegue ter mais elementos para decidir o seu voto, porque o debate ele apresenta muito da personalidade de cada candidato. E isso, para o eleitor, também é importante, ou um traço de maturidade, um traço de responsabilidade, um traço vamos dizer assim, de pouco caso pela vida, pelas questões mais sensíveis às famílias. Isso acaba, sim, gerando prejuízo para uns e benefício para outros. Não quer dizer também que aquele que ataca mais acaba se beneficiando, mas que permite ao eleitor uma avaliação um pouco mais significativa, isso é verdade. Caso este formato ele permaneça, digamos que as emissoras não queiram mais fazer os debates, tenha apenas um ou outro, a internet daqui para frente vai ser fundamental? Ah, sim, sem dúvida. Porque é muito importante também lembrar que esse afastamento das emissoras podem estar ligado a essa nova onda de, vamos dizer assim, de negação da política. Isso é preocupante, mas é um fato, é uma realidade. Agora, a internet provavelmente vai assumir esse espaço deixado pela mídia normal, pela mídia de massa. Não que a internet não seja uma mídia de massa, mas deve mudar um pouco o perfil e vai depender principalmente de como esses partidos e como a estrutura do jogo político vai se adaptar a esse novo modelo. Mas, com certeza, acho que não sei se as emissoras ainda persistirão, porque, por exemplo, eleições majoritárias, como eleições à Câmara dos Deputados, essas dificilmente, ao Executivo, governadores e presidentes da República, essa dificilmente não atrairá o interesse da mídia de massa. Ô, Paulo, mas sobre a internet, você acha que, lógico, ela é fundamental, ela é importante, só que a gente tem um acesso restrito à internet também, né? Hoje em dia,
muitas pessoas não têm esse acesso e a gente viu essa dificuldade agora nas aulas acontecendo à distância. Muitas pessoas não tinham, às vezes, o computador ou não tinham acesso à internet. Essa disparidade, então, ela vai ficar cada vez maior, porque se as pessoas, candidatos a prefeito, a vereador, vão utilizar a internet e muitas pessoas não têm esse acesso, a gente tem um problema grave, então, nos próximos anos. Quer dizer, a gente já tem esse problema, mas pode se intensificar nos próximos anos, então. Ele pode se intensificar, mas pode também provocar um outro tipo de reação por parte dos candidatos. Quer dizer, a gente volta às origens do processo político, que usava o rádio e sola de sapato. Então, muito provavelmente, esses candidatos terão que ter uma aproximação à comunidade diferenciada. Não vai mais dar para continuar governando ou postulando cargos de dentro de escritório e gabinete. Se a gente pensar assim também, isso pode ser positivo, porque você tira esse contato que não é direto e obriga e força esse candidato a ter uma aproximação real. E isso tem bônus, mas tem ônus. Então, isso deve mexer positivamente também para a nova dinâmica do processo eleitoral. Agora, a internet, mesmo restrita, ela ainda está em plena expansão, né? É um fenômeno inevitável. E provavelmente, e aí é a questão que nós já discutimos, os partidos vão ter que aprender a lidar de forma mais científica, do ponto de vista social, com esse instrumento. Paulo, eu gostaria que o senhor explicasse também, que eu acho que é importante para o pessoal de casa entender, a questão do coeficiente eleitoral, que ele altera completamente, né? A gente já viu em diversas eleições, principalmente para vereador. Às vezes, o quinto, sexto colocado, ele está muito bem votado, só que ele não consegue, e às vezes o pessoal de casa fala, mas espera aí, ele foi o sexto mais votado, eu votei neste candidato e ele não entrou. Então, se você pudesse explicar isso para o pessoal de casa, que nós estamos recebendo pergunta também sobre essa questão de coeficiente eleitoral, se o senhor pudesse abordar. O voto proporcional agora, a partir de 2017, no caso de eleição municipal para a Câmara de Vereadores, ele não existe mais. Então, o voto do partido vai para os vereadores do partido. Embora haja aliança, haja esse acerto na candidatura do Executivo, por exemplo, Campinas, Pedro Torinho, do PT e PSOL se uniram para fazer uma chapa. Os votos dos vereadores do PSOL não se confundem mais com os votos dos vereadores do PT. Assim como todas as demais coligações do Rafa, do Dário. Agora o voto é direcionado ao candidato e ao partido. Então, essa questão da proporcionalidade em relação ao voto vai ficar muito mais diretamente relacionada aos números absolutos recebidos. Tá certo. Então, a apuração, ela segue, né, a pleno vapor, só que nós não temos a atualização do Tribunal Superior Eleitoral. Paulo, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui com a TV Câmara Campinas, a disponibilidade do seu tempo, e já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade, ou mesmo daqui a pouco, se o senhor tiver tempo também e surgir algum assunto, a gente volta a mandar uma mensagem para o senhor. Se tiver essa disponibilidade, a gente volta a conversar para fazer esse balanço aí das eleições municipais, que estão bastante interessantes, acirradas na cidade de Campinas, cidade de São Paulo, e já já a gente vai abordar também as regiões metropolitanas. Paulo, muito obrigado pela sua presença, viu? Nada, estou à disposição. Um abraço a vocês e bom trabalho. Muito obrigado, então, Paulo de Tarso, cientista político, participando da nossa cobertura histórica aqui da TV Câmara Campinas. 6h46, a gente vai fazer mais uma pausa e daqui a pouco a gente volta atualizando e dando aquela passada geral aqui na cidade de Campinas, na cidade de São Paulo e em todo o estado, nas regiões metropolitanas. Cobertura das eleições 2020 é aqui na TV Câmara Campinas.